Olá, meninos! Mais uma aula aqui pra gente fechar esse quadro, então, do período da Idade Moderna. E nesse assunto, nessa aula, nós vamos falar de Reforma Protestante, tá? Se nós conceituarmos a Reforma Protestante, ele pode ser vista como um movimento, tá? Um movimento contrário às atitudes clericais que estão sendo feitas dentro do corpo da igreja. E o estouro desse movimento ele se dá a partir do século XVI, tá? Quando dentro do Sacro Império Romano Germânico e posteriormente em outras regiões dentro da Europa Central, há novas ideias, novas concepções dentro do cristianismo que vai afrontar aquela unicidade da Igreja Católica, tá bom? Vamos lá dar uma olhada para ver, vamos chegar à nossa concepção para ver onde que ocorreu essa disseminação dessas novas ideias aqui, contrárias a essa dominação da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Bom, eu coloquei para vocês aí, tá, que a Igreja Católica ela tinha uma desorganização e uma fuga dos seus princípios, tá? Os princípios católicos. Em outras palavras, a Igreja ela falava uma coisa e fazia outra, né? Entre essas determinações que eu coloquei para vocês, a gente tem que a Igreja, por exemplo, cometia a venda de cargos eclesiásticos, tá? Nós sabemos que para ocupar os cargos eclesiásticos, principalmente hoje, as pessoas têm que ter um estudo de teologia e tem que ser uma pessoa voltada às questões da igreja. Antes do século XVI, esses cargos eclesiásticos, como os bispos, arcebispos e até mesmo papas, eram negociados, tá? E isso fazia com que a igreja fosse questionada dentro dos bastidores, né? Outra coisa que a igreja cometia durante esse período foi a questão da venda das relíquias sagradas. A igreja cristã, católica cristã, pegava um pedaço de madeiras, cálices, pedaços de tecidos com sangue e falavam que todos eles se remetiam a Jesus Cristo e passaram a vender, cometendo aquela prática herética chamada de simonia, tá? A venda de artigos sagrados, artigos religiosos, é a chamada simonia. A simonia era muito praticada dentro da igreja, tá? E isso era um movimento, era um motivo de revolta muito grande, porque aproveitava-se da fé dos indivíduos para cometer esse tipo de comércio dentro do seio da igreja, né? Dentro de todos esses, outra coisa também que era muito prejudicial à igreja era justamente a falta de compromisso dos padres com o celibato clerical. O que seria o celibato clerical? É nada mais nada menos que os padres respeitarem a sua castidade, né? Os padres não poderiam constituir famílias, não poderiam ter filhos, e nós sabemos aí que papas tiveram filhos, né? Então, assim, isso era uma prática muito comum pelos padres, pelos bispos, tá? E essa prática ela vem chegar aqui posteriormente com os portugueses, os clérigos portugueses chegaram aqui e tem relatos disso e trabalhos que mostram essas relações pessoais que os membros da igreja tinham, mesmo ocupando os altos cargos eclesiásticos, tá?
Mas de todos os pecados cometidos pela igreja e de todas essa questão, tudo que a igreja estava cometendo, o principal delas, uma que causou muita revolta, foi a venda de indulgências, tá? Indulgência é o famoso perdão dos pecados, tá? A igreja ia lá por meio da compra do perdão, da compra de um lugar terreno no céu. A igreja emitia um certificado com um carimbo clerical, um carimbo da unidade religiosa, falando que aquela pessoa estava salva, tá? Então a venda de indulgências é justamente a compra de um lugar no céu, a compra o perdão dos pecados, tá? E isso era uma prática que causava muita revolta, tá? E quando que isso vai ser modificado? A partir do ano de 1517, com um movimento que começou no Sacro Império Romano Germânico, que é o luteranismo, tá? Esse luteranismo foi uma corrente em que Martinho Lutero, onde atualmente seria a Alemanha, ele propôs, através de um documento das 95 teses, um documento que ele estipulou na porta da Catedral de Wittenberg, onde ele colocava 95 pontos que deveriam ser repensados pelos cristãos. Inclusive, o próprio Martinho Lutero, ele quis propagar essa nova maneira cristã. Ele traduziu a Bíblia, que era do latim para o dialeto germânico. Ele não acreditava na concepção das imagens religiosas, então ele traz uma inovação dentro do corpo clerical. Ele traz essa nova concepção, né? E acompanhado dentro dessa tendência, na Suíça, um outro pensador, que é o João Calvino, tá? Ele traz a ideia do calvinismo. Por quê? E o que era essa ideia do calvinismo? O calvinismo traz algumas ideias do luteranismo, só que ele pensa também em dois elementos centrais que estavam sendo disseminados dentro do mundo, do mundo moderno, que era a valorização do trabalho, tá? E o conceito de predestinação. O trabalho, aquilo que era penoso para a igreja, aquilo que era uma labuta, para os calvinistas, o trabalho é uma glória, é um ponto a ser chegado, é um ponto positivo dentro da vida do indivíduo, tá? E por meio do trabalho, a pessoa pode se enriquecer, contrariamente como a igreja falava que não podia, né? Mas um outro elemento também dentro de João Calvino é o elemento da predestinação. A predestinação é a concepção de que todos os indivíduos eles nasciam com um destino traçado. Não teria aquela coisa que os bons andamentos desse indivíduo o levaria até a posições melhores pós esse mundo terreno aqui. O João Calvino, ele quebrava aquela concepção que teria o julgamento, aí o purgatório, do purgatório ou para o inferno ou para o céu, entendeu? E então as boas ações terrenas, esses indivíduos seriam levados, teriam um caminho já traçado, já nascia com um caminho traçado dentro da sua conduta terrena, tá? E aí, dentro da Inglaterra, nós tivemos também a quebra, o nascimento de uma nova doutrina, que é o anglicanismo, tá? O anglicanismo, ele se dá muito pelo fato do rei Henrique VIII querer se separar da Catarina de Aragão, tá? Que era a esposa dele, e a gente sabia que o divórcio era proibido, e o Papa Clemente VII, ele não aceitou esse divórcio, tá?
E aí o Henrique VIII ele se separa de qualquer jeito, casa com a irmã da Catarina de Aragão, a Ana Bolena, tá? E o Papa não aceita essa anulação do casamento, e aí quem anula o Papa no caso, foi o próprio Henrique VIII, que através de um documento chamado de Ato de Supremacia, ele desvincula da Igreja Católica e funda a própria igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana, tá? Então esses movimentos aí, eles vão questionar a autoridade da igreja, a igreja ela se vê acuada, e aí ela vai ter a resposta num movimento chamado de Contra-Reforma Católica, né? A Contra-Reforma nada mais nada é do que aquela movimentação para que a Igreja Católica não perdesse os fiéis e não perdesse espaço dentro do movimento europeu, tá? Contrário a essas doutrinas luteranas, anglicanas e também a doutrina calvinista, né? Então, o que aconteceu é esse movimento da Contra-Reforma. Nós temos alguns pontos centrais aí, que foi o Concílio de Trento, a reunião do Papa com os bispos, para falar assim, acabar com esse câncer que estava dentro da igreja, que era a venda de indulgências, simonia, o celibato, respeitar o celibato clerical, tá? E também fazer uma lista de livros proibidos que os católicos não poderiam ler, que era chamado de index. E aí a gente começa a verdadeira caça às bruxas, né? Onde através do Tribunal de Santa Inquisição vai ocorrer aquilo que vai ser a perseguição àqueles contrários à igreja, né? O Tribunal de Santa Inquisição, ele prende, ele tortura, ele vai atrás dos hereges, tá? Então muita gente vai ser torturada dentro desses tribunais. E aí, e como um movimento também de tentativa de barrar essa igreja protestante, nós temos também a criação da Companhia de Jesus com Inácio de Loyola, que é um espanhol, que ele vai, além de barrar o protestantismo, vai ser designado a levar ao catolicismo, aos novos cristãos, ao novo mundo, né? Que é, no caso aqui, a América, que já estava descoberta. Beleza? Bom, é dentro desse contexto que nós encerramos aqui essa primeira parte, Renascimento e Reforma, e aí nós vamos para outro corpo de matérias, e aí eu vou explicando para vocês nos novos roteiros e as novas aulas. Beleza? Espero que tenha gostado, um grande abraço para vocês, bons estudos, e até a próxima aula. Valeu!